Senhoras e senhores estudantes, eu sou professora Ana Cláudia, engenheira civil, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, professora do Instituto Federal do Piauí. E nessa jornada vou guiá-los na disciplina Educação para a Segurança do Trabalho. Mas antes de começarmos nossos conteúdos, eu gostaria de dizer duas coisas para vocês. Inicialmente, parabenizá-los por terem chegado até esse estágio. Significa que vocês se comprometeram bastante com os estudos, e isso é bom. E segundo, dizer que é uma grande satisfação estar aqui para auxiliá-los nessa jornada. Caros estudantes, estaremos iniciando a nossa disciplina Educação para a Segurança do Trabalho. E do que é que vai tratar essa disciplina? Nós vamos estudar um pouco das legislações que tratam das relações de trabalho, certo? Nós vamos ver um pouquinho sobre o direito do trabalho, bastante coisas sobre prevenção e dando continuidade à questão dos acidentes. Nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre o direito do trabalho. Sim, e vocês podem estar se perguntando, o que é que tem a ver o direito do trabalho com a segurança do trabalho? E eu respondo, tudo a ver. Lembram que o significado, o conceito de segurança do trabalho é o quê? Um conjunto de normas e regulamentações que estão aqui, que existem, né? Que estão aqui para o quê? Proteger a saúde e a integridade do trabalhador. Então, o que é o direito do trabalho? O direito do trabalho é um ramo do direito que tem por objeto as normas, instituições jurídicas e os princípios que regram as relações de trabalho subordinado, bem como dispõe sobre sua melhor organização e abrangência de suas atividades. Mas também nós vamos ver um pouquinho sobre como foi que começou essa questão do direito do trabalho. Às vezes a gente imagina que essas coisas são muito novas. Não, isso já vem, essas relações trabalhistas, elas já vêm desde a antiguidade. Agora vocês passam para o slide 6, onde vocês vão ter uma visão de como se deu essa linha, como foi que a gente tem as origens do direito do trabalho. As relações trabalhistas iniciaram muito lá para trás, ainda na época dos egípcios, quando a gente tinha um sistema de escravidão. Os egípcios usavam os escravos para o quê? Construir suas pirâmides. E isso se perpetuou durante muito tempo, durante a Idade da Antiguidade. Depois, nós passamos, já no século X, no período do feudalismo, para o quê? Para um sistema de servidão. Ou seja, o trabalhador, ele era o quê? Ele era um serviçal, ele não era um escravo. Ele trabalhava para o feudo, trabalhava para o dono dos palácios, dos castelos, mas ele não era um escravo porque ele tinha poder de ir e vir quando ele quisesse. Ele não tinha um dono. Bem, mais recentemente, no século XVIII, a gente passa para um sistema chamado corporações de ofício. Quem era que estava nessas categorias? Os mestres, os companheiros e os aprendizes. Então, a gente vem, ao longo da história, desenvolvendo essas relações de trabalho, essas relações entre quem precisa do serviço e a pessoa que tem como fornecer o serviço. No nosso slide seguinte, a gente passa, tá certo, a falar um pouquinho sobre a questão da Revolução Industrial, que ela se deu no final do século XVIII. Então, é aí, nesse período da Revolução Industrial, onde realmente começam a aparecer muitos problemas com relação às relações trabalhistas, principalmente com relação
aos acidentes do trabalho e à saúde do trabalhador. Nessa época, houve um grande êxodo das áreas rurais para as grandes cidades, principalmente em cidades como Londres, Paris, né? No país, na Alemanha. Então, o que é que ocorreu? Não existia qualquer preocupação com as questões de se dar melhores condições ao trabalhador. Eram galpões sujos, eram insalubres, não tinham iluminação, sem ventilação e uma das coisas muito agravantes. A jornada de trabalho, ela se dava quase 16 horas e também se tinha o uso do trabalho da mulher e também do trabalho infantil. Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas crianças foram mutiladas naquela época? Daí, então, começaram a aparecer as primeiras regras que foram mais contundentes para poder se auxiliar e se melhorar essa relação, dar uma melhor qualidade de vida ao nosso trabalhador. Prosseguindo, já, né, já no próprio final do século XVIII, a gente tem o quê? As primeiras medidas legais que foram tomadas, algumas leis, alguns decretos que foram feitos para proteger o nosso trabalhador. Contudo, na segunda metade do século XIX, onde a gente tem o direito do trabalho passa realmente a desempenhar um papel bem efetivo na proteção do trabalhador. É quando a gente realmente vê em todo o mundo medidas que foram tomadas para coibir exageros, né? O direito do trabalho surgiu, então, para o quê? Proteger a saúde e a integridade do trabalhador. Aqui no Brasil, a gente também teve a evolução do direito do trabalho. Ela chegou um pouco tardiamente, porque ela vem após a Revolução Industrial, mas o que é que ocorre? Em 1822, né, quando a gente tem a proclamação da República, a gente passa de um regime imperialista para o regime republicano. Então, o que é que ocorre? A gente tem os primeiros passos para instituir o direito dentro da nossa vida, através da Carta da República. Aí, a gente passa um período de 1889 até 1930, que é chamada a Primeira República. E em 1930, nós temos um movimento chamado a Revolução de 1930. O que se deu? Busca pela liberdade, o cidadão querendo mais direitos. E isso tem reflexos com relação ao direito do trabalho. Depois de 1930, a gente vem a ter, em 37, a Carta Constitucional. E logo em seguida, em 1943, foi publicado a CLT. O que é a CLT? Consolidação das Leis do Trabalho. Então, no governo de Getúlio Vargas. Isso daí foi um grande passo, um grande marco na história do direito do trabalho. É lá onde encontramos toda uma proteção ao trabalhador. E a partir daí, nós tivemos a Constituição de 1946, a Constituição de 1967 e vem a culminar com a Constituição de 1988. Talvez vocês não lembrem, mas nos anos de 83 e 84, o Brasil passou por um movimento imenso chamado Diretas Já, que foi exatamente o movimento para que tivéssemos eleições diretas para a presidência da República. Então, a partir desses movimentos feitos pela sociedade civil, é que a gente culmina com uma nova carta constitucional, chamada Constituição e conhecida, né, como a Constituição de 1988. E aí, para que isso tudo? Por que a gente está falando isso tudo para vocês? Por quê? Porque nós vamos, na disciplina Educação para a Segurança do Trabalho, tratar aqui de muitas legislações. E a gente precisa fazer um histórico, né, de como isso evoluiu no nosso país. Né? Então, e como é que chegam aqui essas leis? Por que a gente tem que ter, e é fruto de quê? Essa normatização do trabalho. Primeiro, a gente tem
as recomendações e convenções internacionais que são propostas pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. A OIT, ela foi fundada no início do século XX, em 1909. Então, ela faz o quê? São recomendações e também convenções internacionais, que isso daí vale para todos os países. E como é que a gente faz com que isso chegue aqui no Brasil, venha funcionar aqui no Brasil? Através de um processo que é chamado de internacionalização. O presidente da República faz um decreto que fixa também a responsabilidade internacional do Brasil junto à OIT. Né? Então, a gente está passando a ter a validade dessas leis. Logo em seguida, a gente passa a ter o quê? Uma hierarquia das nossas legislações, onde quem está no topo da pirâmide, vocês podem ver isso aí no slide 12, é a nossa Constituição Federal, que é a dona de tudo, é quem manda, né? Quem não manda não, que recomenda, é uma lei. E depois a gente passa a ter as leis, os decretos e outras legislações, que podem ser portarias, pareceres e formativos. Então, a gente tem essa sequência de hierarquia das nossas legislações. Bem, e qual seria a nossa norma, né? A norma mais importante dentro das relações trabalhistas? A CLT de 1943, que foi instituída através do Decreto-Lei 5.452. Ou seja, a gente fala sempre que CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Essa lei, até hoje, ela existe e é o principal instrumento de regulação do direito do trabalho. Dentro, né, desse rol de legislações que estão aqui para proteger o trabalhador, a gente ainda vai falar de dois instrumentos muito interessantes que a Constituição Federal garante, que é exatamente a convenção coletiva e o acordo coletivo. E o que é que vem a ser esses dois instrumentos? A convenção coletiva é o ato jurídico firmado entre sindicatos patronais e laborais para o estabelecimento de regras nas relações de trabalho em todo o âmbito da categoria representada. E o acordo coletivo é a negociação envolvendo questões trabalhistas realizadas entre uma ou mais empresas e o sindicato que representa os empregados. Bem, agora nós vamos encerrar a nossa primeira videoaula, né, da disciplina Educação para a Segurança do Trabalho, e eu quero aqui deixar algumas recomendações para vocês. Estudem, tá? No nosso livro-texto. Esse slide, essa nossa videoaula, ela corresponde da aula 1 até a aula 5, e vocês têm à disposição os tutores presenciais e à distância, e também a mim para dirimir dúvidas. Então, gente, muitíssimo obrigada e será um prazer em reencontrá-los na nossa próxima aula. Obrigada.